Olá, turminha, tudo bem com vocês? Ó, vamos iniciar aí mais uma atividade de história, tá bem? Todo mundo lá na página 189, tá? Agora vamos colocar a data, né? Hoje é dia 22/6/2020. Ok, todo mundo colocou a data. Então, vamos dar início, tá? Hoje vamos estar falando sobre o café, né? O café foi um dos grandes motivadores da mudança no Brasil. Então, hoje a gente vai estar vendo como surgiu essa mudança, né? Através do café, o plantio do café no Brasil, né? Então, vamos dar início, tá bom? Olha lá, temos um menininho começando a falar lá assim. O tempo foi passando e, há aproximadamente 200 anos, chegou ao Brasil o plantio do café. Depois disso, muitas mudanças ocorreram no modo de vida das pessoas. Vamos lá? O café e outros motivadores de mudança na vida do brasileiro. Devido ao grande interesse dos europeus pelo café, os moradores do Rio de Janeiro e também de São Paulo passaram a se interessar pelo cultivo dessa planta. Como o solo e o clima brasileiro eram favoráveis para essa produção, o café passou a ser uma nova fonte de renda para os brasileiros. Ao longo do tempo, os grandes lucros que resultaram da sua comercialização proporcionaram muitas riquezas e, consequentemente, grande mudança no modo de vida de toda a sociedade brasileira. Assim, o café tornou-se o principal produto de exportação do Brasil. Bom, a gente já viu outros produtos que foram exportados, né, no Brasil. E agora chegamos na vez do café. Olha lá, observe o mapa abaixo sobre a expansão dessa atividade. Olha lá, expansão cafeeira pela região oeste de São Paulo. Logo abaixo aqui, ó, vou usar o mouse aqui do computador, olha lá, a área cafeeira, né, ó, os anos aí, ó, até 1840, essa área amarela, né, tá lá, estou identificando lá, ó. A área verde, ó, foi de 1840 a 1865 que ocorreu esse plantio, né, e depois de 1865 a 1885, foram as demais regiões, tá bom? Olha lá, todas essas regiões foi a expansão do café, tá bem? Agora vamos continuar lá na próxima página, tá bem? Então vamos virar a página aí todo mundo, lá na página 190 agora, tá bom? Vou aumentar aqui. Opa, chegamos aqui. Todo mundo virou a página, vamos lá, 190 agora. O plantio do café foi tão importante para essa época que várias mudanças ocorreram nessas regiões, como, ó, principalmente no Rio de Janeiro, tá, que a gente vai estar falando. A construção de ferrovias, o crescimento da cidade de São Paulo, com a chegada de vários imigrantes, a intensificação do comércio, a ampliação de meios de transporte, como os bondes, né? Nessa época era usado muito bondes, tá? A iluminação, a gás, a água encanada e o esgoto. Até então a gente não via falar, né? Falava que era muito sujeira no Brasil, mas não existia. Nem água encanada, nem esgoto, né? Os escravos que iam buscar, né? E agora já começou a aparecer isso, tá bom? Porque estão surgindo grandes cidades, né? E vamos ver como é que eram esses barões do café. Como é que eles viviam, né? Vamos agora ver. E nesse período começou a chegada de vários imigrantes ao Brasil, tá bom? Vindo de vários países para o Brasil, tá? Olha lá. Os fazendeiros, conhecidos por barões do café, preferiam deixar as fazendas e morar na cidade. Ao contrário do que a gente já viu, né? Que eles gostavam de morar nas fazendas, né? E esses não. Eles tinham as casas nas fazendas, mas eles tinham a vida luxuosa deles na cidade também, tá bom? Enriquecidos, começaram a construir palacetes luxuosíssimos, com vidros coloridos, cerâmicas francesas, lustres de cristais vindos da Europa, louça de porcelana chinesa ou francesa, talheres de prata,
enfim, tudo que na época se usava na Europa, inclusive o vestuário. Então, ó, eles gostavam muito de tudo que era moda na Europa. Eles traziam nos navios tudo para serem usados aqui no Brasil, tá bom? Então, eles viviam a moda da Europa, tanto no vestuário, né? Aquele vestuário muito glamuroso, muito chique, né? Para essa região, que apenas ainda estava começando, né? Que seria o Brasil. Olha lá, vamos abaixar um pouquinho, já tem aqui a amostra dos primeiros casarões lá, ó. Observa alguns palacetes do Barão do Café, situado na Avenida Paulista, tá bem? Olha lá. Então, eles assim, além desses casarões, eles usavam também a madeira lá das fazendas para construir os móveis. Mas a luxuoso, assim, as coisas mais chiques, né? As porcelanas deles servidos seriam tudo da França. Olha lá o primeiro casarão. Muito chique, muito moderno, né? Então, eles iam construindo cada vez mais, cada palacete um mais lindo que o outro. Olha lá. Ó, em um lado da rua, grandes produtores de café e suas mansões. No outro, os bairros pobres, com a presença de muitos imigrantes, na maioria comerciantes. Então, ó, esses barões de cafés também, eles gostavam muito de frequentar a moda da Europa também. A vida, o lazer deles era todo a moda da Europa, tá bom? Então, esses barões de café, eles frequentavam teatro, tá? Para assistir às apresentações de ópera, né? Balé. Também saiu para os cafés, jantares, festas, né? Há vários bailes que eles promoviam, tá? Porque eles queriam ser os mais chiques daquela região, tá bom? Então, vamos lá, continuando aí a nossa história. Então, também havia esses casarões, mas haviam casas simples, que eram então das pessoas que comercializavam, que trabalhavam para esses barões, tá bom? Então, as pessoas que trabalhavam para eles, né, tinham as casas deles, não viviam junto, diferente da outra época, né? Então, vamos lá continuar, prosseguindo aqui no nosso texto, tá bom? Vamos ver, vamos baixar mais um pouquinho. Vamos lá, todo mundo, então, para a página 191, tá? Mudou, página 191. Bora lá. A vida em sociedade também ganhava novos hábitos entre os barões do café, como sarau, saída para café, jantares, festas eram frequentes. E assim a cidade começa a se definir. Abaixo você poderá observar fotografias do centro da cidade de São Paulo. Ele passou por grandes transformações e modernização. Olha aí, no início não havia nada disso, né? Ó, aqui a construção de trilhos de trem, né? Olha as várias lojas, até guardas, né? Fazendo a segurança, né, da cidade. Porque a cidade também se tornou muito rica, né? Olha lá. Estão vendo a diferença? Os casarões. Asfalto, será que ainda já tinha? Ainda não, né? Havia os trilhos lá, mas ainda não. Os barões do café, embora vivessem na cidade, construíram nas fazendas de café grandes casarões, sempre com muito luxo, pois eram nas fazendas que passavam grande parte do seu tempo. Olha lá, observa essa imagem aí, ó, logo abaixo da fazenda lá, ó. Que casarão, hein? Lindo, lindo, lindo. Olha a entrada dele. Muito lindo. Vários casarões eram todos assim, tá? Dos barões do café. Olha lá. Fazenda Histórica do Café. Fazenda de Boa Vista, Bananal, São Paulo. Tá bem? Vamos lá um pouquinho mais abaixo. A grande maioria desses casarões estavam preservados pelo patrimônio histórico-cultural, né? E hoje foram transformados em bancos, museus, hotéis. Nestes, o turista tem a oportunidade de vivenciar um pouquinho dessa época, tá bom? Quem foi a Santos também, há vários casarões lá por perto, assim, para fazer essas visitas, tá? Já fui na fazenda de café, muito chique, tá? Os hotéis fazendas são muito lindos. Olha lá. Bora? Olha aí embaixo essa outra aí, ó.
Essa já é o Casarão 8, localizado na volta da Praça Coronel Pedro Osório, em Pelotas, Rio Grande do Sul. Tornou-se Museu do Doce. Então, antigamente, foi utilizado esse local, era para a Guarda Civil, tá? E hoje em dia, ele é um Museu do Doce, então é um patrimônio histórico, olha lá. No fundo, a gente tem lá os prédios, né, mais atuais, né, digamos assim, e eles ainda ficaram lá em pé, né? Aí não derrubaram, não é mexido, porque é um patrimônio histórico-cultural. Dentro dele pode até haver alguma reforma, mas mantendo as características antigas, porque não pode se derrubar. Porque as pessoas, a partir disso aí, conhecem a história que ocorreu no Brasil. Então é mantida essa fachada todinha, tá? Para poder as pessoas não esquecerem da sua cultura, tá? Não esquecerem do que foi passado aqui no Brasil, tá bem? Vamos continuar lá. Vamos lá na página 192, continuando. Olha lá. Embora o café tenha trazido muitas melhorias para a região onde ocorria seu plantio e uma vida de luxo para seus produtores, a estrada e muitas ruas da cidade continuavam sendo de terra, e tá vendo? Não houve tanta essa mudança com asfalto ainda, tá? Além de serem estreitas, sujas, úmidas e mal cheirosas. Então, o que aconteceu? O governo passa então a reurbanizar e modernizar as cidades, retirando as pessoas de baixa renda de suas casas para poder dar espaço a construções de novos casarões e abertura de novas estradas. Então, o que ocorreu? O governo, ele só viu o lado do Barão do Café, retirando as pessoas mais pobres que haviam ali no centro dessas cidades, principalmente lá de São Paulo, Rio de Janeiro. O que aconteceu com essas pessoas? Elas foram jogadas cada vez mais, né, para locais mais longes, né, onde continuava ainda com a sujeira, sem esgoto, sem água, né. Isso foi aglomerando pessoas, ou elas viviam em cortiços, né, que seriam tipo um hotel, né, um cortiço, ou então o que acontecia? Cada vez mais as pessoas iam para lugares mais longes, onde acabou construindo as favelas, tá? Agora para frente a gente vai estar entrando nesse assunto. Vamos lá ver. Com o aumento da população e o intenso trânsito de pessoas, a sociedade brasileira passou a enfrentar problemas relacionados à falta de higiene nas cidades, visando melhorar as condições de limpeza das ruas, uma vez que havia epidemia de doenças como febre amarela, varíola. O governo do Rio de Janeiro, por exemplo, teve que tomar algumas medidas que melhorassem a qualidade da vida dos moradores da nova cidade. Uma dessas medidas ficou bastante conhecida como a briga de mata-mosquitos, grupos de homens que aplicavam inseticidas em focos de mosquito. Então aí começou fazendo aquela pulverização contra os mosquitos, tá bom? Olha lá. Que teve início por volta de 1904 e gerou uma campanha de vacinação contra a varíola. Nessa época também ocorreu, através dessa vacinação da varíola, ocorreu a revolta da varíola. Mas isso vocês vão ver mais pra frente. Por quê? A revolta da varíola porque as pessoas eram brigadas. Então as pessoas de baixa renda tinham medo dessas vacinas serem aplicadas nelas e elas morrerem. Porque eles achavam, como haviam tirado elas dessa região nobre, né, que agora foi construída, e ser jogada para qualquer lado, menos ali no centro, onde tinha os grandes barões, né, pessoal de dinheiro, eles achavam que essas vacinas iriam matar eles. Bom, isso ainda ocorre, né, igual a vacina da gripe, muitas pessoas falam, tem um vírus ali, mas é para matar as pessoas mais velhas, né, então é falta de informação. Então vocês já estão estudando aí a história da vacina também, porque que as vacinas foram usadas, né, nas pessoas aqui no Brasil, o que acontecia, né? Então vamos lá. Isso mais pra frente vocês vão se aprofundando, tá? Quarto, quinto ano, tá bom? Vamos lá. Observe algumas fotos da época para ver como ficou a cidade do Rio de Janeiro. Olha lá. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o meu. Olha lá como ficou construídas as cidades do Rio de Janeiro. Grandes casarões, né? Lojas, né? Olha lá.
Aqui já temos as praias, né? Praticamente deve ser Copacabana, né? O seu início lá. Olha lá. Vamos dar uma mais observada. Olhem bem as estruturas dos casarões. Um mais lindo que o outro, né? Vamos continuar no texto. Bora lá. Lembrando que a gente tá na página 193, tá? Vamos seguindo aí, observe. Olha lá. As famílias ricas que viviam no Rio de Janeiro e São Paulo procuravam nesse processo de modernização imitar as culturas europeias. Teatros municipais dessas duas cidades eram frequentados por essas famílias, que nele apreciavam arte europeia, um concerto de ópera, balé. Então era tudo da Europa, imitado tudo de lá. Mas essa mudança benéfica atingiu uma pequena parcela da sociedade. A maior parte, ao ser despejada de suas casas por causa da reurbanização, foi para os morros, dando início às favelas do Rio de Janeiro. Então, por causa do Barão do Café, por causa das novas construções de ferrovias, a modernização, construção de edifícios para ser museus, teatros, foram sendo jogadas, expulsos, né, despejadas essas pessoas que acabaram achando os morros um local para construir suas casas, que até hoje continua também dando problema com a construção das favelas. Então, olha quando começou a favela. E até hoje continua o mesmo problema no Brasil. Tá vendo? A mudança não houve, né? Não houve ninguém que olhasse por esses menores, né? As pessoas mais sem condições de vida, tá bem? Olha lá, o menininho falou assim. E a vida no campo também melhorou, tá? Estão falando dos Barões do Café agora. Vamos continuar. Lá na página 194. Virou todo mundo aí? Acompanhe na leitura, tá bem? Virou? Ok. Não, as condições de vida e trabalho continuaram precárias e muitos trabalhadores saíram do campo em direção à cidade buscando melhores condições. Devido ao declínio da atividade cafeeira, ganharam destaque nas cidades as indústrias. Elas passam a trazer mudanças significativas do modo de vida, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Então, houve aí uma queda também na produção do café. Quando ocorreu isso, as pessoas que estavam no campo, que trabalhavam no campo, correram para a cidade. E lá encontraram as fábricas, né, onde começaram a trabalhar nas cidades, tá bem? Vamos lá, dando continuação. Opa, deixa eu só baixar um pouquinho o meu aqui, para vocês ficarem observando também, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos realizar em dupla, né? Em dupla aí é eu, você e quem estiver te ajudando, tá? Então, vamos lá. Diálogo com texto. Vamos começar as nossas tarefas aí, tá bom? Olha lá. Número 1. Na época em que o Brasil era colônia de Portugal, muitos foram os produtos extraídos e comercializados, o que gerou uma mudança na vida dos brasileiros. Organize as palavras do quadro na linha do tempo, formando uma sequência que respeite a ordem dos acontecimentos. Então, agora a gente vai praticamente reunir todos os textos que trabalhamos durante esse bimestre aí, tá? Vamos ver qual foi o primeiro interesse no Brasil. Qual foi o primeiro interesse? Olha lá, a gente tem no quadro lá em cima. Primeiro interesse que houve aqui, que acharam no Brasil, falaram assim, agora a gente vai ficar rico, vai levar tudo desse país aqui lá para a Europa e lá a gente vai ganhar muito dinheiro. Qual foi? Bom, lá tem escrito a indústria, o engenho de açúcar, o ouro, o pau-brasil e o café. Então, você vai colocar na ordem cronológica aí, tá bom? Qual que foi o primeiro? Que eles acharam que foram os índios iam lá e trocava por qualquer coisa, que era uma coisa muito diferente para eles, né? Qualquer coisa que viesse de fora do Brasil, porque só conhecia a natureza. E eles trocavam por qualquer objeto, né? Então, vamos lá. Não vou dar a resposta, não. Procurem aí que vocês devem saber as respostas. E assim vocês vão colocar.
o primeiro qual que foi, depois a gente passou para outro ciclo, né? Até chegar aqui, tá bom? Então, vamos lá, responda aí, tá bom? A número 2 vai estar lá na página 195, vira aí, tá bom? Vai estar lá na página 195, vamos virar. Olha lá, 2. Deixa eu pegar aqui, levantar, pronto. Aqui, meu microfone solto. Deixa eu pôr o microfone novamente. Ó, número 2. Observa abaixo algumas imagens. Olha lá, temos os casarões, né? E depois as ferrovias, né? A cidade sendo aberta ali, ó, com bastante ferrovias, né? As calçadas, prédios, igrejas, olha lá, a torre. Vamos lá ver. Letra A. Você ficou sabendo que a atividade cafeeira trouxe muitas mudanças para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Quais foram elas? Assinale com um X. Então, o que a gente viu no texto? Qual foram as mudanças que ocorreram nesses locais por causa do café? Qual foi? Daí você foi a construção de ferrovias? Marca o X no que você achar, tá bom? Que estava lá no texto. Transporte por meio de bondes? Aconteceu isso? Transporte por meio de aviões? Isso acontecia naquela época já? Vamos lá. Uso de internet? Naquela época havia internet? Intensificação do comércio. Então, você vai assinalar, vai marcar o X só no que acontecia naquela época, tá? Qual foi as mudanças que ocorreram naquela época, tá? Não inventa aí. Bora lá. Transporte por meio de carroças, construções de aeroportos, iluminação a gás e água encanada no esgoto. Bom, volte no texto, releia e marque aqui as respostas que ocorreram naquela época, tá? Letra B. Buscando imitar hábitos europeus, os barões do café passaram a ter novas formas de lazer. Dei alguns exemplos. O que eu falei? Que eles gostavam da Europa e imitavam aqui no Brasil. O que eles faziam? Volta lá no texto, dá uma lidinha e vamos responder aqui, tá? Número 3. Deixa eu deixar um pouquinho o meu aqui. Opa. Um pouquinho. Estamos chegando. Ok. A número 3. As mudanças ocorridas no modo de vida devido ao comércio do café foram iguais para todas as pessoas? Justifique. O que ocorreu? Por causa das grandes construções, as pessoas mais pobres foram? Foi tudo igual? Todo mundo ficou rico? Todo mundo teve a mesma oportunidade? Sim ou não? Aí vocês vão explicar, tá bom? O que ocorreu? Tá? Bom, essa foi a aula de hoje. Espero ter ajudado vocês aí com a leitura e explicação. Bom, quero as respostas depois, tá? Me envia para poder estar corrigindo, tá bom? Um beijinho a todos, muito obrigada. Até a próxima aula, tá? Beijo!